Olá, galerinha da escola Israel Leocádio. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de Química. E no assunto de hoje, iremos continuar aí a explorar o conteúdo sobre soluções, tratando o processo de diluição e concentração. Então, vamos lá para o vídeo. Primeiro, vamos compreender o conceito. No exemplo aqui, vamos imaginar que se esteja preparando uma limonada para um lanche com os amigos. E você acaba exagerando na quantidade de limão. E aí, o que você deve fazer, já que você colocou suco de limão a mais? Então, a solução, nesse caso, é apenas adicionar mais água, certo? Então, você vai diluir aquele suco que estava muito forte. Então, diluir ou concentrar soluções é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes, por exemplo, quando se deixa a panela de feijão no fogo, ela vai concentrar o caldo, né? Ou seja, vai engrossar aquele caldo. Então, a gente está concentrando. Colocando mais água no feijão, a gente acaba diluindo esse caldo que estava concentrado. Em algumas regiões do Brasil, é possível se comprar café em uma maquininha. Então, no momento da compra, você pode escolher entre um café curto, que significa que é um café mais concentrado, ou seja, é feito com pouca água, ou um café longo, que é um café mais diluído, feito com mais água. Então, para fechar aí os exemplos da ideia de concentrar e diluir. Então, diluir dá a ideia de aumentar, nesse caso, mais água, ou seja, aumentar a quantidade de solvente. E concentrar é deixar essa quantidade de solvente pouco, né? De reduzir essa quantidade. Então, diluir e concentrar soluções também é um procedimento muito utilizado no laboratório de química para preparar as nossas soluções com uma concentração específica. Para isso, a gente pode acrescentar o solvente, fazendo o processo de diluição, evaporar o solvente, fazendo o processo de concentração, ou ainda misturando soluções de concentrações diferentes, de modo que a gente vai obter uma solução final com a concentração desejada. Então, de modo geral, como é que podemos conceituar o processo de diluição? Diluir uma solução significa acrescentar solvente a ela, de maneira que sua concentração diminua. Então, a quantidade de soluto permanece inalterada. Então, quando eu falo em diluir uma solução, o que é que eu faço com a concentração dela? Estamos diminuindo essa concentração. Concentração essa que pode ser a concentração comum ou a concentração em quantidade de matéria, que é aquela mol por litro, que já foi trabalhado em aulas anteriores. Concentrar uma solução significa diminuir a quantidade de solvente na solução, de forma que sua concentração aumente. Como é que pode ser feito isso? Por aquecimento, provocando a evaporação do solvente, desde que o solvente não seja inflamável, já que estamos trabalhando com aquecimento, estamos trabalhando com fogo, e que o soluto não seja volátil, né? Então, ele não seja fácil de evaporar para o meio ambiente, tá? Então, concentrar aumenta a concentração da solução. Diluir diminui a concentração da solução. Resumindo, né? Uma pequena observação, ó. Quando o solvente é retirado de uma solução ou é acrescentado a ela, ou seja, quando eu faço o processo de diluição ou de concentração, a quantidade de soluto em massa ou em quantidade de matéria vai permanecer inalterada. Não esqueça que o que eu estou aumentando é solvente, não é soluto. Então, eu aumento ou diminuo a quantidade de solvente. Com isso, acabo alterando a concentração daquela solução,
mas a quantidade de soluto sempre vai permanecer inalterada. Eu não estou mexendo na quantidade de soluto, só estou mexendo na quantidade de solvente. Então, sempre o soluto, a quantidade dele, independente se está em massa ou está em mol, que é a quantidade de matéria, ela vai permanecer inalterada, tá? Aqui os exemplos iniciais, ó, deixa a água evaporar para engrossar o caldo de feijão, operação caseira de concentração de soluções. Ainda que o caldo de feijão não seja exatamente uma solução, né? Em uma limonada é possível diminuir a concentração do soluto, ou seja, limão do açúcar, né? Pela adição de solvente, ou seja, acrescentando mais água. Concentração em massa e concentração em quantidade de matéria. Então, agora vamos começar a trabalhar essa relação dentro das quantidades de massa ou de matéria da concentração. Como é que ela vai alterar isso? Em ambos os casos, a diluição ou concentração da solução, a massa do soluto permanece constante, como a gente já ouviu na parte anterior, ela permanece inalterada. O que varia é apenas o volume do solvente e, portanto, a concentração em massa ou em quantidade de matéria da solução. Um resumozinho mais gráfico aqui, né? Resumindo, ó, o processo de diluição, como é que ele acontece? Eu tenho uma solução inicial, vou pegar essa solução e acrescentar um solvente. Com isso, eu vou ter no final a solução diluída. Se for um processo de concentração, tenho a solução inicial e ao invés de aumentar, eu vou retirar, né? O símbolozinho aqui da subtração. Vou retirar o solvente. Retirando esse solvente, eu vou ter ao final uma solução concentrada. Então, na diluição, eu aumento o solvente, na concentração, reduz esse solvente. Agora vamos aplicar, né? Vamos para a parte de cálculo. Supondo que seja necessário calcular o volume de uma solução aquosa de sulfato de sódio, que é o Na2SO4, a 60 gramas por litro, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume de 700 ml de solução a 40 gramas por litro. Então, na realidade aqui, ele quer que você calcule o volume que eu tenho que pegar da solução inicial, que é desse sulfato de sódio, para poder diluir ela. Ó. Se eu estou diluindo, eu vou acrescentar água, né? Por adição de água. Então, vou pegar uma determinada quantidade de volume, aumentar a quantidade de água e quando eu aumentar, eu vou obter um volume final de 750 ml. Ele quer saber qual é esse volume inicial que eu vou ter que pegar, certo? Como a massa do soluto permanece constante nas duas soluções, estado inicial e final, precisamos encontrar qual massa do soluto presente na solução final que pretendemos obter e depois verificar qual o volume da solução inicial que apresenta essa mesma massa soluta. Então, para resolver questões envolvendo essa variação de diluição e concentração, nós vamos trabalhar com os dois estados da solução, o estado inicial e o estado final, certo? Então, sempre vamos trabalhar com a concentração inicial e o volume inicial e igualar ela à concentração final com o volume final. Então, a fórmula é bem prática. Concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual à nossa concentração final vezes nosso volume final. Então, só preciso trabalhar com concentração e volumes, tanto no estado inicial quanto no estado final. Trouxe para cá a mesma questão, ó. Então, ela quer calcular o volume inicial com a concentração de 60 gramas por litro. Esse volume tem que ser diluído até 750 ml para ficar uma concentração de 400 ml por litro. Novamente, aqui a equação bem em cima. E a gente só precisa definir quem é quem, certo? Dentro do contexto da questão. Quem é a nossa concentração inicial? Então, lendo a questão, ela diz, ó, supondo que seja necessário calcular o volume de uma solução aquosa de sulfato de sódio a 60 gramas por litro, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume. Ó, quando ela vem para cá, ó, para se obter, então quer dizer que eu tinha uma solução no início e vou obter outra. Então, ela vai obter uma solução de 750 ml com concentração de 40 gramas por litro.
Então, isso aqui vai ser solução final. Esses 60 gramas por litro é exatamente o valor da nossa concentração inicial. Na concentração inicial aqui vai valer 60. Qual é o valor do volume inicial? Eu não sei porque é exatamente o que ele está querendo calcular. Eu sei que a concentração final, ó, vai ficar 40. E com essa concentração, ele vai deixar o volume, depois da diluição, a 750 ml. Então, pronto, ó. Agora é só aplicar na fórmula. Aqui mais bonitinho, ó. Concentração inicial, 60 gramas por litro. Volume inicial é o volume que ele está procurando dentro da questão. Concentração final, 40 gramas por litro. O volume final, depois que eu fizer o processo de diluição, vai ficar 700 ml. Então, jogando dentro da fórmula, ó. Primeiro eu procuro a concentração inicial, 60, vezes o volume, que nesse caso é o que nós estamos procurando. Então, deixa o volume inicial. Igual, concentração final, 40. Volume final, 750. Isso aqui repete, né? 60 vezes o volume inicial, que não dá para multiplicar. 40 vezes 750 vai dar 30 mil. Então, o volume inicial sozinho vai ser igual a quem? Aos 30 mil dividido por 60. 60 vai passar para o outro lado, dividindo. Ao dividir 30 mil por 60, eu vou ter um volume de 500 ml. Ou seja, o volume inicial que eu vou precisar para poder diluir é 500 ml. Ou 0,5 litros, né? Aí vai depender das alternativas. Se seu volume está em ml ou se ele está em litros. O que é que isso significa? Ó, eu vou ter um volume inicial de 500 ml que eu vou diluir. O que é que significa diluir? Aumentar o solvente, ou seja, aumentar mais água. Então, eu pego 500 ml, aumento mais água, até ficar um volume final, do jeito que a questão exige, ó, um volume final de 750. Se eu tenho 500, vou aumentar a água até 750. Então, eu vou precisar aumentar quanto de água? 250. Então, para diluir essa questão aqui, nesse caso, você está diluindo, aumentando mais 250 ml de água. Ao aumentar a água, você acaba reduzindo a concentração. Ó. Lembra lá no texto inicial que diluir reduz a concentração? No início era 60, aumentei a quantidade de água e a concentração passou para 40. Ok? No segundo caso, nós vamos trabalhar na concentração em mol por litro. Ali nós estamos trabalhando na concentração comum, calculando a massa. Imagine que seja necessário calcular a concentração em quantidade de matéria de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, com massa molar de 98 gramas por mol, sabendo que inicialmente foram gastos 19,6 gramas do ácido para preparar 2 litros de solução, que mais tarde foram submetidos à evaporação, se está evaporando, ó, está concentrando, até que o volume final fique 800 ml. Então, aqui, primeiramente, a gente vai precisar da concentração. A concentração em mol por litro é calculada pegando a massa do soluto, que no caso aqui é 19,6, e dividindo por massa molar, que é 98, vezes o volume em litros. Então, esse 19,6 vai ser dividido por 98 vezes 2 dá 196. Então, eu vou ter uma concentração inicial de 0,1 mol por litro. Isso inicialmente. Continuando, ó. Então, minha concentração inicial, fiz o cálculo anterior, deu 0,1 mol por litro. O volume inicial, ele diz bem aqui dentro da questão que é 2 litros. Ele quer que a gente calcule a concentração final, sabendo que essa concentração ela tem que estar no volume de 800 ml. Ó. Então, isso aqui é o volume final, 800 ml. Como o nosso primeiro volume está em litros, eu já transformei aqui para vocês. Ó, 800 dividido por 1000 vai dar 0,8 litros. Jogando dentro da questão, ó, 0,1 vezes 2, que é os estados iniciais, vai ser igual a concentração final vezes o volume final, que é 0,8. Multiplicando aqui dá 0,2 vezes a concentração, igual a concentração final vezes 0,8. Então, a concentração final vai ser igual a quem, ó?
a 0,2 dividido por 0,8, que vai dar igual a 0,25 mol por litro, certo? Então, eu tenho que, no final, quando eu evaporar essa água, que era 2 litros só no estado inicial, a gente vai evaporar a água e deixar até a 800 ml. Ou seja, eu vou evaporar quantos? 1 litro e 200 ml de água, né? Quando evaporar 1 litro e 200 ml de água, ficando 800 ml, a concentração aumentou. Passou de 0,1 para 0,25 mol por litro. Então, essa é a concentração final. E agora vamos exercitar aqui com 3 questõezinhas. Uma questãozinha da Unesp, né? Na preparação de 500 ml de uma solução aquosa de H2SO4, com concentração de 3 mol por litro, ó, os estados iniciais, ó, volume e concentração, a partir de uma solução de concentração de 15 mol por litro do ácido, deve-se diluir o seguinte volume em ml, né? Então, ela quer saber qual é o volume inicial que eu tenho que diluir. Se é letra A, 10, B, 100, C, 150, D, 300 e A, 450. Então, ele está preparando, na realidade, essa solução. Então, isso aqui é a nossa solução final. O volume final é 500, porque eu estou preparando. A concentração final é 3. Estou preparando a partir de quem? O a partir é situação inicial. A partir de uma concentração de 15 mol por litro. Então, essa é a nossa concentração no início. E qual o volume que eu vou necessitar? É exatamente o que a questão está exigindo. Jogando dentro da fórmula, ó, concentração inicial 15 vezes o volume inicial que eu estou procurando, igual a concentração que eu quero deixar final, que é 3 vezes o volume final, 500 ml, tá? Então, 15 vezes V vai ser igual, 3 vezes 500 vai ser 1.500, o volume inicial é 1.500 dividido por 15, ou seja, o volume inicial é de 100 ml. Eu preciso de 100 ml a solução inicial para poder diluir, ou seja, aumentar a água, para deixar com uma concentração de 3 mol por litro. Lembram que diluição reduz a concentração. Olha o valor da concentração no início, era 15. Eu diluí, caiu para 3, certo? Ele reduz. Só ele reduz exatamente porque eu acrescento água. O volume inicial que eu vou precisar é de 100 ml. O final vai ficar 500. Então, eu vou acrescentar quanto de água? 400 ml. 2. O acetato de sódio é um sal usado para controlar o pH de produtos alimentares, de fármacos e tinturaria. A quantidade de água que é necessário evaporar. Olha a pergunta, ele quer saber quanto de água eu vou evaporar. Se vai evaporar, não estou fazendo processo de diluição, estou fazendo processo de concentração. Vai evaporar de 700 ml de uma solução de 1,2 mols de acetato de sódio, para que sua concentração se torne igual a 3,5 mols. Ou seja, esses 700 ml e esse 1,2 mol é a nossa concentração em volumes iniciais. Ó. Concentração 1,2 mol por litro. Volume inicial 700, que é a partir deles que eu vou evaporar. Se vai evaporar, vai diminuir a quantidade de água. Mas para quanto? Não sei. Eu sei que a concentração final tem que ficar 3,5. Então, eu vou jogar dentro da fórmula. Concentração inicial, 1,2. Volume inicial, 700. Concentração final, 3,5. Vezes o volume final, que é o que estamos procurando. 1,2 vezes 700, 840. Repete o 3,5 vezes o volume final. Então, o volume final vai ser igual a quem? A 840 dividido por 3,5. Ao dividir, eu sei que eu vou ter um volume final de 240 ml. Ou seja, galerinha, ó, eu tinha 700 ml, evaporei uma quantidade de água e ficou no final 240. Então, esse é o meu volume final, 240, certo? Só que a questão não quer saber o volume final, ele quer saber o valor de água que foi evaporado, ó, qual é a água necessária, que é necessário evaporar. Ela não quer saber o volume final. Então, tomem cuidado com o que a questão quer. Ela quer saber quanto de água eu preciso evaporar para ficar esses 240.
Então, pego o volume inicial, que é 700, menos o volume final. Então, evaporou 460 ml da solução inicial. Resposta aqui, letra C. Tomem cuidado. Às vezes a questão pede o volume final, mas às vezes ele vai pedir o volume que foi evaporado. Então, o volume que foi evaporado foi o que saiu da solução, certo? Nesse caso aqui, 460. Por isso que a concentração aumentou, ó, era de 1,2 no início, aumentou para 3,5, porque eu evaporei ou deixei mais concentrada a minha solução. Questão 3. Calcule o volume da solução aquosa de hidróxido de sódio a 2 mol por litro, que deve ser diluída para a adição de água, para se obter um volume de 500 ml de solução a 1,5 mol por litro. Novamente, aqui ela quer que uma solução que seja diluída, ou seja, que eu vou acrescentar água. Se eu vou acrescentar água, vai aumentar o valor da concentração. Ó, desculpa, aumentar não, diminuir. Então, inicialmente, qual era o valor da concentração? 2. Qual é o volume inicial? É exatamente o que ela quer saber, o que eu vou precisar para diluir, ou seja, aumentar mais água. Eu sei que no final tem que ficar uma concentração de 1,5 com um volume de 500 ml. Então, tá aqui, ó. Jogando na forma, concentração inicial 2, vezes o volume inicial, que é o que eu estou procurando. Concentração final, 1,5, volume final 500. Então, repete-se a primeira parte, 2 vezes o volume inicial, igual. 1,5 vezes 500 dá 750. Então, o volume inicial é 750 dividido por 2, que dá 375 ml. Então, vou precisar de 375 ml para diluir, ou seja, para acrescentar água, certo? Então, eu vou acrescentar água até ficar quanto? Até ficar o valor do meu volume final, que é 500 ml, que é o que a questão está exigindo, né? Então, eu vou ter que acrescentar aí quanto? 125 ml de água, tá? Nesse caso, ela queria só o valor do volume inicial, então, feche no valor que realmente a questão vai, que o cálculo vai lhe fornecer, ok? Então, só lembrando, diluir reduz o valor da concentração e aumenta a quantidade de solvente. Na maioria dos casos, aumenta a quantidade de água. Concentrar, ele aumenta o valor da concentração e reduz a quantidade de solvente, ou seja, reduz a quantidade de água da solução, pelo processo de evaporação. Certo? Então, quando você ouvir a palavra diluir, aumenta a quantidade de água. Se eu estou evaporando, estou concentrando. Estamos deixando o valor da concentração maior e reduzindo a quantidade de água. Ficamos por aqui, tá? Curtam o vídeo, comentem, que eu vou estar acompanhando aí os comentários de vocês. Façam perguntas, tá certo? Lá no canal do YouTube da escola. E até a próxima. Tchau, tchau.